Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo para poder contribuir, ajudar com vocês aí nessa nova empreitada, nesse roteiro difícil aí que é a biologia. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. Hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática, tá? Propriedades, a sua capacidade de permeabilidade seletiva e constituição. Então, para que eu consiga entender um pouquinho sobre membrana plasmática, é importante que eu saiba que a membrana plasmática executa um papel super importante e esse papel relaciona-se com a capacidade de controlar tudo que entra e sai do meio externo para o meio interno. E para que isso ocorra, na verdade, existe uma necessidade, às vezes, de ocorrer naturalmente, ou seja, espontaneamente, e às vezes isso ocorre de forma não espontânea, na constituição da própria estrutura da membrana, isso vai gerar um certo gasto energético. Então, só para que eu entenda um pouquinho sobre constituição da membrana plasmática, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o que de prioritário na membrana plasmática? Eu tenho duas camadas, que são essas duas maiores aqui, lipídicas ou fosfolipídicas. Eu tenho carboidratos, tá? Que são chamados de glicocarboidratos, e tem umas proteínas, tá certo? Bom, o que acaba acontecendo dentro dessa possibilidade de controle de entrada e saída de substâncias da estrutura da membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é considerada semipermeável, justamente por essa capacidade de regular e controlar as atividades de entrada e saída de substância. Então vamos começar por um processo chamado de transporte passivo. O que é um transporte passivo? É a passagem do material ou seu gradiente de concentração do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo, dependendo do que vai ser levado em consideração, sem que haja gasto de energia. E no transporte passivo, eu tenho dois importantes mecanismos fundamentais para a realização. Eu tenho, olha uma ilustraçãozinha básica aqui, ó. Vamos acreditar que essa linha é a linha que determina a atividade da membrana plasmática. Vamos acreditar que essa parte azul é o material líquido e essas bolinhas é o material sólido. A parte líquida é o que eu chamo de solvente e a parte sólida é a que eu chamo de soluto. O que acaba acontecendo a partir dessa membrana semipermeável? Vocês estão vendo que aqui o gradiente de concentração, que é o soluto, é maior do que aqui? Por um processo chamado difusão simples, vai ocorrer a passagem do soluto pela membrana semipermeável para que haja um equilíbrio entre esse meio e este meio. Então, o que acaba acontecendo? No processo de difusão simples, ocorrerá sempre a passagem do material de maior concentração para onde tem menor concentração, até que chegue num processo homeostático, que é o processo de equilíbrio entre a quantidade de solvente e a quantidade de soluto. Tá vendo aqui o soluto maior, aqui menor quantidade de soluto. Depois, no segundo momento, na difusão simples, passagem do soluto pela membrana semipermeável para essa outra cavidade, e aí elas entram em equilíbrio. Então nós temos aí, no processo de difusão simples, passagem de maior concentração para onde tem menor concentração. Também no processo de transporte passivo, eu tenho uma outra atividade importante aqui, ó, tá vendo? Aqui está escrito exterior da célula, que é a parte interna, e cavidade de lipídio ou fosfolipídio e uma proteína importante. O que eu tenho aqui? Eu tenho um outro processo chamado de difusão facilitada. A difusão facilitada, ela também ocorre passagem do material de maior concentração para onde tem menor concentração, só que não ocorre espontaneamente. Geralmente esse processo vai se dar pela ajuda de uma proteína, que é essa estrutura aqui, e de uma enzima. Olha só o que acaba acontecendo, tá vendo aqui, ó, a estrutura? Ela capta um soluto, a proteína, depois a proteína capta esse soluto, o soluto atravessa a proteína até chegar nesse percurso aqui que é o meio interno. Então a diferença entre difusão simples e facilitada é que na difusão simples ocorre espontaneamente, o soluto atravessa a membrana plasmática sem a ajuda de
nenhuma propriedade proteica. Já na difusão facilitada, isso vai ocorrer de que maneira? Vai ocorrer com a ajuda de uma proteína ou de uma enzima, ok? Aí nós temos também no processo de controle das substâncias, do meio interno para o meio externo, ou do meio externo para o meio interno, nós temos aí um processo muito importante, chamado de transporte, que vai gerar um gasto de energia. Como assim? No transporte passivo não há gasto de energia, mas no transporte passivo há gasto. E esse transporte onde há gasto, ele ocorre de que maneira? Ocorre através dessa mesma atividade aqui que eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Aqui eu tenho passagem do soluto através da proteína para o meio interno. Mas no transporte ativo, como isso ocorre? Como funciona? Eu tenho a propriedade da proteína. A proteína recebe uma ajuda desse rapazinho aqui, ó, chamado ATP, adenosina, tá? Trifosfato. Isso é um ATP, conhecido também por nós como material energético. Como assim? A membrana plasmática, para que ocorra a atividade do transporte ativo, essa proteína recebe ajuda desse danadinho aqui que é o ATP. E esse ATP, ele vem aonde? Ele vem nessa direção, ó. Aí esse ATP, adenosina trifosfato, fornece uma cadeia fosfática para a proteína, transforma-se então em ADP, adenosina difosfato. Aí o que acaba acontecendo? O sódio, ele é captado, a molécula de sódio, ela é captada, atravessa a parede proteica e atinge o meio interno. O que acontece? O sódio, ele é um danadinho, é uma danadinha de uma molécula que tem uma relação muito direta com a água. Então, toda vez que a célula absorve esse sódio, geralmente ela vai acabar perdendo água para o meio. Isso, para uma atividade osmótica, é o que nós chamamos de estado hipertônico para a estrutura celular. A célula começando a perder água, ela começa a murchar. Isso, em estado osmótico, recebe o nome de estado hipertônico. Ou seja, a célula fica murcha. Pode acontecer o contrário, né? A célula começar a ganhar água, juntamente, por exemplo, com a molécula de potássio. E aí o que acaba acontecendo? Quando a célula ganha água, no estado osmótico, esse ganhar água faz com que a célula fique cheia, volumosa, túrgida. Então ela entra num grau de turgência, ou seja, ela fica cheia, grandona. Pode acontecer também de não haver transição, nem passagem de soluto, nem de solvente. A célula fica em equilíbrio, ou seja, em estado homeostático. E aí é o que nós definimos importantemente a célula sendo caracterizada no seu estado isotônico ou mesotônico. Bom, o que eu preciso recapitular com vocês super rapidamente? Rápido. Transporte passivo. Não tem gasto de energia. Dá um exemplo, professor. Difusão simples facilitada. Difusão simples. Passagem do material de maior concentração para o meio de menor concentração. Difusão facilitada. Passagem do material de maior concentração para o meio de menor concentração, só que com a ajuda das proteínas. Transporte ativo. Como que ocorre? Tem gasto de energia. Ajuda de quem? Molécula de adenosina trifosfato, o ATP. O ATP fornece energia para a proteína, fornece uma molécula de fósforo, convertendo-se em ADP, adenosina difosfato. É captada a molécula de sódio e atravessa a proteína e atinge o meio interno, tá certo? Então, obrigado pelo carinho, espero que isso ajude vocês significativamente, tá? Um forte abraço, sigam lá no canal, prof.jeanbiologia, fiquem com Deus, tá? Vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. Espero contribuir cada vez mais significativamente para todos vocês, tá? Beijo no coração.